Você está ouvindo Pensando Família, um programa de informação, entrevista e conhecimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Alexandre, novamente aí com um vídeo. Nosso podcast, eu acho que vai criar esse formato para o resto do período em que a gente vai trabalhar com esse método. Hoje, nossos convidados novamente aí, a Mona Lisa Kempfer e o Yosti, lá de Cruz Alta. Estão fazendo uma live no meio da estrada, vamos dizer assim, né? Um pouco lá, um pouco aqui, mas isso é muito legal por causa da tecnologia. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Finalizamos então o último podcast do ano em que a gente vai fazer uma pequena revisão de como é que foi o 22 na verdade, e ó, eu tô com a cabeça no outro lado, e pensar um pouquinho mais no 23. Empresa familiar, nosso assunto não muda ainda, vamos falar sobre a questão do empreendedorismo, e esse é o nosso foco no nosso programa Pensando Família. Pensando Família é feito para você que pensa sobre a sua família e quer melhorar, quer conhecer um pouco mais como é que funciona por aí. E o assunto hoje é empreender. 22, Mona Lisa e Yosti, como é que foi o 22 para vocês, uma empresa familiar? Bom, 2022 começou com um desafio bem grande, né? Porque ele demorou um pouco para acelerar, então a gente teve ainda algumas dificuldades de questão de mercado, né? Então, os próprios clientes, muita insegurança em não investir nos primeiros meses, e o ano começou mesmo, assim, depois com investimentos maiores, lá a partir do quarto mês, né? Por final de março, abril, é que começou a desenrolar negócios maiores, onde as empresas começaram a sentir uma maior firmeza, né? No ano, e os negócios começaram a sair. O primeiro trimestre o pessoal segurou bastante, né? Então, principalmente para negócios familiares, negócios pequenos, foi um início de ano bem desafiador. Depois ele foi tendo uma evolução melhor, né? E a partir dali do segundo, terceiro trimestre, teve um fluxo de negócios, um nível bem mais rápido, né? Um volume melhor. Quando a gente pensa em empresa familiar trazendo um desenvolvimento assim tão tardio, pensando numa empresa que tem que faturar desde o começo, né? Vocês acreditam que tem uma certa diferença entre ser uma empresa bem mais conceituada no mercado e deslanchar logo e ser uma empresa familiar que o pessoal fica assim, pois é, não sei, eu vou encomendar, eles não vão entregar, talvez aquela desconfiança, não sei que qualidade que tem. O pessoal ficou um pouco mais retraído em função de ser familiar, ou talvez isso não pesou tanto, é como se fosse normal, assim? A gente sempre ouviu falar o ano começa depois do carnaval. Uhum. A gente sempre ouviu, a gente iniciou nossos negócios ouvindo isso, mas a gente nunca sentiu como a gente sentiu esse ano. O que a gente percebe, assim, um pouco pode ser pela sazonalidade dos produtos que a gente trabalha, né, porque são vários produtos diferentes, né, pode também um pouco disso, mas principalmente, assim, a gente percebeu muito do final do ano passado, metade do ano passado para cá, uma explosão muito grande de concorrentes, né, muitas pessoas que saíram de CLT e passaram a empreender. Né? Então, isso acaba que espalha um pouquinho aí o consumo, né? Divide um pouquinho. Então, a gente percebeu bastante disso também. Né? Mas a concorrência para grandes empresas, ela acaba sendo uma coisa boa, né? Porque acaba qualificando o produto. Vamos imaginar que alguém vende colchão. Tem as empresas boas e as nem tão boas, né? Tem quem vende aí produtos de limpeza. Tem empresas grandes e empresas menores. Então, tem público para todo mundo. A empresa familiar tenta fazer 100% de qualidade para todos. E a venda talvez é um pouco mais regionalizada. Vocês viram aí no bairro de vocês, na cidade de vocês, mais pessoas tentando ganhar vida. Vamos dizer assim, pós esse período de quebra em muitas empresas grandes. E o pessoal sair da firma e abrir uma serigrafia, um representante, alguma coisa assim. Sim.
E mesmo para nós, mesmo tendo baixado um pouquinho, e talvez sendo o reflexo desse faturamento no primeiro trimestre, foi positivo. Porque a gente sempre vê a concorrência de uma forma positiva, sabe? Porque ela nos empurra, ela nos impulsiona, ela faz a gente buscar coisas diferentes, entregar de uma forma diferente, né? Ver resultados, até a parte de marketing, assim, muda bastante. E aí, o que a gente percebeu também, no decorrer do ano, muitas dessas empresas até não estão mais trabalhando, sabe? Olha. Então, é uma coisa que vem e que também não permanece. E cidade pequena, cidade pequena, que é o nosso caso também, tem uma questão que tudo que é novo, o pessoal quer provar, quer experimentar, quer conhecer. Então, isso também redireciona o público naquele período de inauguração, né, de coquetel de inauguração, enfim. Então, isso redireciona bastante, né. Para a parte de moda também, a gente tem a situação que veio várias empresas de rede para a cidade. No início, né? Então isso também acaba que impacta. E aí tu também tem que te reinventar, tem que buscar uma outra forma de entregar o teu produto para o cliente. E aí vai pesar quem se planejou para o ano e para quem não se planejou. Né? Para quem daqui a pouco achou que janeiro, fevereiro podia gastar, que podia aproveitar a família, né? Momento de lazer ali, sem maiores consequências, e de quem já se preparou para aquele período mais difícil e sabendo que vai colher os frutos mais para frente. Então, por isso a importância de um planejamento. Pois é, Yoshi, te falo uma coisa importante. Eu estou lendo um livro agora chamado Caos Criativo. Até recomendo, se tiver a oportunidade de ler, deve ter conhecido já. E ele fala um pouco sobre a questão dos bancos e as instituições financeiras que são confiáveis. E justamente isso, aonde eles buscam o seu recurso de empréstimos ou de lastro. Né? O lastro seria aquele crédito, o valor próprio. Né? Então, empresa familiar é a mesma coisa. Eu vou empreender. Aí vai no banco, pega o financiamento. Beleza, é possível, né? Não tem por que não fazer. Eu acho que é bem inviável, porque aí tu tem um planejamento de retorno desse valor. Mas se eu for empreender meio no escuro, eu preciso de um dinheiro meu. Então eu vou vender o carro. Esse dinheiro é meu, não preciso devolver para o banco. Né? Até porque essa questão de concorrência e ser novidade, o pessoal ficar testando muita coisa. Os meus pais, eles moram na cidade de Dois Irmãos, perto de Novo Hamburgo, Estância Velha, né, Vale dos Sinos. E a mãe foi costureira a vida inteira, né, eu me lembro dela sempre costurando. E muitas pessoas vinham perguntar para ela assim, me ensina a costurar. Sim, ela sempre ensinou. Ela sempre deu o segredo, vamos dizer assim, para os outros, né, o pulo do gato, né, essa é a coisa legal para tu fazer a costura e isso vai fazer diferença. E ela faz ainda até hoje conserto de roupa, pequenos materiais que ela costura em casa. E muitos depois que aprenderam com ela, abriram seu próprio empreendimento. Daí as pessoas perguntam, o nome dela é Tânia, né? Mas Tânia, tu vai ensinar para mim a tua profissão? Será que tu não vai perder clientes? Bem pelo contrário, porque os que estão vindo aqui comigo, às vezes, precisam de um outro para poder fazer. E aí tu vai fazer para eles, eu vou fazer para outros, e aquilo vai sempre ter espaço para todo mundo. Quem consegue entender que a concorrência é boa, cresce junto. Para quem está em casa nos ouvindo, né, pensando assim, mas o fulano abriu uma padaria, eu também abri. Aí o outro do lado também abriu. Poxa, agora tem 3 gente fazendo pão. Peraí, isso não é ruim. Porque cada um vai fazer um estilo, né? Porque o que mata afinal tem demanda, né? O que mata as pequenas empresas, às vezes, não é a concorrência externa, mas interna. Aí ela vai querer ter inveja, aí vai comprar uma publicidade maior para derrubar o concorrente. Não é esse o objetivo de empreender, derrubar o concorrente, mas fazer um bom trabalho para o seu público. Aí a pessoa se mantém. Por que muitas fecharam? Aí o Yoshi mata a charada, né? A pessoa de casa. Planejamento, planejamento e planejamento. Vocês se sentem assim satisfeitos com o plano que foi feito, o planejamento de vocês para finalizar o ano aí? Eu acho que sim. Nossa, a gente fez a retrospectiva, assim, e 95% tudo concluído do que a gente planejou, sabe? A gente colocou várias metas, né, pra gente, né, e a gente foi muito feliz, né, esse ano.
E mesmo a gente não tendo aí no primeiro trimestre um faturamento dentro da média que a gente esperava, o restante do ano a gente correu atrás e, como a gente diz, virou, né? Reverteu o jogo. Então, se pensar o ano todo, foi um ano melhor do que o ano anterior, e melhor do que o ano anterior, e melhor do que o anterior, e que o anterior. Né? Então, eu acho que isso é interessante, assim, vem uma crescente. E o empreendedor, ele precisa avaliar, ele precisa ter conhecimento dos números também, né? O que tá melhorando, o que precisa ser reavaliado, o que eu vou deixar de vender, o que eu vou investir, né? Então, isso também tem que ser levado em conta, né? É maturidade, né? Maturidade no empreender e no planejar. E aí, em cima disso, a gente já fez 2023, né? Então, já pensamos, já organizamos, o que a gente planejou de 2022 que não deu muito certo, vamos reavaliar para o próximo ano. E aí, a gente já fez o planejamento do próximo ano em cima disso, né? Aí é uma questão que a gente vê bastante empresas que começam e em 6, 8 meses elas terminam, né? Porque vai haver dificuldades, né? Ainda mais se você é empresa familiar, você tem outras questões ali envolvidas no negócio, essas instabilidades, elas vão ocorrer, né? Mas com o tempo, a gente consegue reavaliar e fazer planejamentos. Hoje a gente vai entrar agora no 5º ano da empresa, então a gente consegue comparar os períodos e fazer essas avaliações que a Mona estava falando, né? Então, para ver que a curva está ascendente e que há ainda como melhorar, né? Pois é, eu conversei com uma pessoa que faz consultoria para pequenas empresas. Ela me disse assim, se hoje, por exemplo, tudo der errado, quanto tempo tu sobrevive com a tua reserva? 8 meses? Para dizer que a empresa não deu certo e já fechar, a pessoa não se planejou, né? Vocês estão com 5 anos e dizendo assim, poxa, a vida agora está começando a ficar bom. Quanto tempo a gente sobrevive se por acaso der um revés, né? E a gente sempre fala muito isso também, 5 anos dependendo exclusivamente do negócio, né? Os dois, né? Nós dois. Porque uma coisa que eu falo muito até nas minhas aulas, quando eu trabalho em empreendedorismo com a gurizada, que a gente nunca deve sangrar a empresa no início, né? A gente nunca deve tirar da empresa no início, tem que deixar ela criar aquela gordurinha, tem que deixar ter um fluxo de caixa maior, mas o que não foi o nosso caso, né? A gente iniciou a empresa já dando rombo nela, porque a gente tinha um bebê vindo, a gente teve uma situação em que o Léo precisou voltar para o hospital logo depois que ele nasceu, ficou um tempo lá, e isso tudo é custo nosso pessoal, mas nós não tínhamos outra fonte de renda, nós só tínhamos a empresa. Então a gente precisou tirar, né, do valor que a gente tinha aportado para o início, né, no início do funcionamento da empresa, a gente já precisou pegar de volta. E isso é errado. O que a gente fez é errado, a gente tem muita consciência disso. Mas hoje, graças ao planejamento, graças a Deus, graças à forma como a gente conduz, a gente consegue fazer de uma forma diferente. Não vamos sangrar, vamos ter a reserva de capital da empresa e vamos ter a reserva nossa pessoal. Não vamos misturar os negócios. É isso que eu ia falar. Agora vocês estão descrevendo um 22 maravilhoso, foi legal, atingir as metas e melhor do que o ano anterior e tudo mais. Então agora a hora de pegar o dinheiro que sobrou e ir para a praia, né? Tirar um mês na praia, a gente vai. Alugar um apartamento. Não, tudo bem. Mas eu digo, a pessoa que está pensando e vem 8 meses aí, um ano... Não, a gente 4 anos. Não, são 4 anos, pastor, sem a gente tirar férias. Olha só, sem a gente conseguir parar, né? Que nem eu digo, são 4 anos a gente pegando lá e engordando o porquinho de casa, porque é uma coisa que não tem nada a ver com a empresa não precisa sentir isso, né? E aí sim, então a gente vai conseguir pela primeira vez em 4 anos, né, depois de conseguir bater metas, a gente tem muita questão do merecimento, né, então a gente conseguiu bater muita meta esse ano, a gente conseguiu avançar muito esse ano, compra de equipamento, né, que a gente precisava para a empresa, busca de outros fornecedores, né, tudo isso a gente conseguiu organizar, então a gente merece, né. E aí, então, a gente vai... Talvez a próxima venha daqui a 4 anos também, né? As próximas férias. Mas faz parte também do...
a gente falava do mindset empreendedor, né? Faz parte também do pensamento do empreendedor. Tu tem que pensar no teu negócio também, né? Não pode judiar tanto assim ele, né? E não precisa ter uma empresa para conseguir criar esse mindset empreendedor, como a gente já falou na nossa última entrevista. Uma família é uma empresa. Eu tenho um automóvel, Exato. É o carro da firma. Exato. Eu tenho a minha casa, é a sede da firma. Eu preciso me alimentar, é como se fosse o salário dos funcionários. Então, eu não posso querer ver que eu ganho o 13º e vou largar tudo indo para a praia, né? Eu vou viajar para Porto de Galinhas. Para quem conhece a nossa região aqui, eu vou viajar para Porto Mauá, entendeu? Porto Veracruz, o que é possível. Vai viajar igual, né? Talvez o descanso não está no local, mas a maneira como a gente se porta estando lá, esse é o segredo. Exatamente. E ficar olhando para o que os outros estão fazendo, puxa vida, isso aí acaba criando uma inveja muito tóxica. Então olha para o seu potencial, realiza os seus planos, tenha planos e metas em 3 estágios, né? Curto, médio e longo prazo. Eu costumo falar que é parecido com jogar uma pedra para frente. Primeiro tu joga uma pedra onde tu enxerga. Aí tu joga uma pedra um pouquinho mais longe. E a terceira tu lança lá fora. Lá tu tem que batalhar para achar de volta. E vai indo. Daqui a pouco tu encontrou a primeira. Beleza. É o Porto Mauá, né? Aí daqui a pouco tu acha... O que não é ruim, vamos dizer assim, não é ruim. Tem gente que se diverte muito por lá. Mas vamos pensar nas ambições. Porto de Galinhas, né? Porto Alegre. Porto Mauá, vamos ali. Porto Xavier. Não é ruim, mas é o que a gente alcança e tem que se contentar com isso no primeiro momento, mas não se fixar só nisso. Querer crescer. Né? Querer crescer. O brasileiro tem muito esse pensamento, né? Vocês podem talvez ver isso em família, vocês são família empreendedora e deve ser criticado por muita gente também, da família de vocês. Né? Não precisam dar nomes aí, mas eu sei que isso acontece. No sentido de, por que vocês estão fazendo isso? Né? Qual é que é o objetivo de vocês? Se eu fosse vocês, ia fazer diferente. Sempre tem aquelas recomendações de comadre. Vamos fazer concurso público, né? Isso sempre tem. Que a gente tem na família parentes que fizeram concurso, né? E que são trabalham, né, na área pública, trabalharam na área pública, e claro, cada um vai puxar para o seu, né? Sim. Que nem o Yoshi falou, quando a gente empreendeu, a gente queria catequizar, queria que o mundo empreendesse, assim, então, não, né? Não tá certo também. Eu acho que cada um dentro do que gosta, dentro do seu mindset, dentro do que se sente confortável, né? Sim, alguns acham que é meio louco, assim, vai trabalhar 10 da noite, sábado tá trabalhando, domingo tá trabalhando, mas também tu consegue ter aquele tempo de qualidade, que para nós é muito importante, né? A gente fala muito, uma das linguagens do Léo é o tempo de qualidade, então a gente sempre fala que ele precisa desse momento, a gente precisa dar esses momentos para ele. A nossa prioridade por mais 4 anos, até ele fazer 8 anos, é ele. Então, a gente sabe que o nosso ritmo de crescimento, ele vai ser até os 8 anos dele. Depois dessa idade, a gente consegue dar uma acelerada maior ou até escalar. Mas até lá, é muito pé no chão. É, em primeiro lugar, a família. Em segundo lugar, o trabalho, né? Então, a gente se organizou e se estruturou dessa forma, assim. Para alguns não está certo, mas como a gente vê outras pessoas, também para nós não está certo, né? A gente comenta muito. Para quem? Exato. Para a gente, assim, é muito forte essa questão da educação e da presença no filho, né? Eu acho muito errado, às vezes eu vejo crianças que são praticamente órfãs de pais vivos, porque são aquelas crianças que não têm o contato com o pai, não têm o contato com a mãe não sabe o que ele fez o dia todo, a mãe chega, ele está dormindo, a mãe sai, ele está dormindo. O nosso primeiro ano de empresa foi praticamente assim, né? O Léo ia para a escolinha, eu dava aula na faculdade de noite, chegava, ele estava dormindo, saía, ele estava dormindo, e aí a gente disse, não, para aí, chega. Não é isso. Não é por isso. Não é por isso que a gente empreendeu, não é para isso.
né? Então a gente deu uma virada, assim, e remodelou as nossas prioridades. E foi a melhor coisa que a gente fez. Dar um passo atrás, às vezes, e avançar, né? E pra gente, assim, a prioridade é a família. O negócio, ele tá servindo a família, sabe? E não o contrário. Não a família servir o negócio, né? Não tu sacrificar a tua família pela tua empresa, mas o inverso, né? O nosso negócio, ele vem para servir a nossa família. Que show. Então, isso está muito forte. Isso não cria uma dependência, né? E talvez até um vício, porque as pessoas que fazem, às vezes, empreender, têm aquele pensamento, quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho. E eu ganho para trabalhar para ganhar, e assim aquilo não termina mais. Aí a pessoa vira à noite, mora no serviço, porque essa é a dificuldade, às vezes, da empresa familiar. Tu fecha a sala da frente e coloca ali um escritório, um lugar de atendimento. Eu passei a minha vida inteira, os meus pais tiraram um quarto da casa e a sala, e ali virou uma loja. Aí no futuro eles construíram depois um outro espaço, né? Mas a gente estava acostumado a ver as pessoas da nossa casa cederem espaço para pessoas estranhas, porque se vendia também alguns artesanatos, isso aí. Nunca nos incomodou, a gente cresceu com esse pensamento, né? Mas sim, era tarde da noite, era fim de semana, era direto, né? E esse equilíbrio, ele é bem importante. Eu não digo que os meus pais fizeram errado, de forma alguma, né? Mas eles tinham, na época, esse pensamento. Esse era o pensamento certo. Se eles hoje fossem fazer diferente, teria que perguntar para eles, e aí, será que ia fazer do mesmo jeito? Né? Mas na época era o que se fazia. Hoje também pode dizer assim, pastor, para que inventar esses podcasts? Para que ficar fazendo filmezinho? Para que ficar... A gente fez aqui uma horta meio comunitária, uma estufa, né? Para que fazer isso? Tchê, vai dar aula, fica ali quietinho, faz suas coisas. Mas a gente não consegue fazer só o que a gente alcança no braço. A gente tem que dar uns passos além e vai alcançar mais para frente. Isso faz parte da pessoa, não o que os outros dizem ou para que você faz parte. Mona Lisa ia conseguir não fazer isso, talvez? O Yost ia conseguir não fazer isso? É a cabeça, é o mindset. Tá ali para fazer, então faça o seu melhor. Tenta fazer desse mundo um mundo melhor com as oportunidades que se tem. Né? Claro, pode ser um bom funcionário, pode empreender, pode também, claro. A gente, pastor, a gente já foi criticado, antes mesmo da gente empreender, a gente já era criticado em nossos trabalhos por colegas e por pessoas próximas, por fazer a mais do que o trabalho exigia. Né? Mais do que aquelas obrigações que estavam ali descritas no cargo e tal, e a gente já era visto de uma maneira que incomodava algumas pessoas. Isso incomoda, a gente sabe que incomoda. Sim. Né? Então, a gente fazia isso quando a gente era CLT, né? Então, agora a gente não vai fazer quando o negócio é nosso, né? Então, é assim que funciona. Né? Isso aí é de cada um. Exato. E 23, como é que fica 23 para a gente encerrar nossa conversa aí? 23, a gente sempre faz o planejamento em cima desse pilar, que é o pilar da família, né? E eu sempre escolho uma palavra para cada ano. Para mim, a palavra de 23 é gratidão, assim, porque a gente é muito grato pelos 4 anos. Né? E eu falo assim, 80% das empresas não chegam ao 5º ano, e a gente vai chegar bem ao 5º ano. Então, se isso não é ser grato, né, eu não sei. Então, para nós, 2023 é um ano de gratidão, e a gratidão, ela tem que ser demonstrada, como eu escolhi essa palavra, ela tem que ser demonstrada em todas as nossas atitudes. Ela tem que permear tudo que a gente for fazer. Tem que ter gratidão no relacionamento com o nosso fornecedor, tem que ter gratidão no relacionamento com os nossos parceiros, tem que ter gratidão no momento que tu tá ali trabalhando, produzindo. Eu trabalho numa máquina que ela chega a 170 graus. O Yoshi trabalha numa máquina que chega a 200 graus, né? Então, quando tu sentir o dedo quente, queimando, ali, tu tem que ser grato a Deus, porque tu tem o trabalho para fazer. Olha aí. Né? E não xingar, e não reclamar, eu acho que é muito isso, assim, o nosso planejamento 2023, ele vai muito em torno disso, né? Tem
tem um planejamento profissional para a empresa, dos investimentos, já tudo desenhado, equipamento que tem que ser comprado, a área que a gente vai seguir mais, fornecedor que vai seguir trabalhando, que não vai seguir trabalhando, né? Então, isso também já está desenhado. O planejamento de casa também, pequenas coisas, né? E dentro do que é possível, dentro do que é tangível, dentro do que é alcançável, né? Eu sempre, quando eu falo planejamento com os alunos, eu digo, não adianta tu planejar 2023, tu comprar uma Ferrari, tu vai te frustrar, né? Ele tem que ser mensurável, ele tem que ser alcançável. Começa com um Uno, começa com Gol, começa com algo que tu consiga alcançar. Isso. E aí também dividir em pequenas fatias para que tu consiga ir alcançando e não te frustrando. Você não vai passar janeiro e não... a gente teve uma queda de energia. Não tem problema. Deu uma Isso não estava planejado. Isso não estava planejado, Vamos deixar no script todo, até porque, assim, nós estamos nos 25 minutos já, e olha, se foi. Para vocês verem como é que funciona, né? A gente está aí gravando e daqui a pouco cai energia na casa do pessoal. Pessoal, assim, nossa entrevista ela foi tranquila, o pessoal lá de Cruz Alta faz esse empreendimento tão importante. Olha, já estão voltando. Voltando. Sim. Vai ter que ter cortes. Né? Não. Eu até estava comentando aqui, enquanto vocês estavam fora, o pessoal de casa, que o imprevisto ele tem que ser também pensado. E se acontecer alguma coisa, como é que eu fico? Né? E é importante que vocês também tenham essa experiência, né? O pessoal que tem em casa aí, se organizem para saber se por acaso der um imprevisto, o que eu vou fazer. Estejam prontos para poder enfrentar essas situações, né? Não esmoreçam. Caiu de novo aqui, a gente conectou do celular para não perder o Wi-Fi, não cair a nossa conexão e deu certo. 4G, nunca fique sem crédito. Né? Isso aí. Mona Lisa e Yost, eu agradeço muito a presença de vocês. 2022 começou uma parceria entre nós, né? E talvez o 23 vai ter muitos planos, muitos bons planos para a gente continuar trabalhando em conjunto. Desejo muito sucesso aí para vocês. Pessoal que está nos ouvindo, empreenda, se for para vocês isso. Não se preocupem se não deu certo, porque cada um precisa fazer aquilo no qual se encontra, né? Não se preocupem se por acaso, eu tentei e não deu certo, a Mona Lisa falou que é tão possível. Não é assim, né? Serve para poder dizer que, puxa vida, não sou por isso, né? E cada um tem o seu tempo, né? Posso ser um ótimo funcionário, fazer um pouco mais de lastro, talvez me planejar, estudar o assunto também. Faça um bom planejamento e peça ajuda. Tem aí Sebrae, tem a questão do CDL nas cidades também, né? Aqui tem a CISAP, CDL, enfim. Tem as mentorias na internet, várias coisas. Tem a Mona Lisa e Yost também, que dão esse auxílio para quem precisar, né? De organização e acompanhamento de pequenas empresas, e é bem possível mesmo que tudo funcione. Obrigadão para vocês aí, um ótimo 23 e que a gente tenha muito sucesso, assim como sempre teve. Gratidão, pastor. Foste um grande presente para nós 2022, né? Obrigado. Assim, esses nossos momentos são muito legais, são muito gostosos, assim, de conversar, de poder partilhar. Eu acho que o pastor tem um propósito muito maior do que isso tudo que a gente está vendo, né? E tem que impactar, isso tem que chegar para outras pessoas, tem que ajudar muitas pessoas também. Então, sim, parabéns, né? Parabéns por todo esse conteúdo que tu tem gerado aí, e estamos juntos em 2023. Com certeza. Valeu, pessoal de casa, um abração para vocês. Valeu. Aí, pessoal de Cruz Alta, até mais. Tchau, tchau. Até. Você está ouvindo Pensando Família, um programa de informação, entrevista e conhecimento.